Eu sou Alexandre Antônio. Se cair é pênalti, é o nome do canal. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos, conto com a ajuda de todos vocês. A seleção brasileira, o Ancelotti, falou pro Neymar: Neymar, fica aí, fica quietinho, faz a tua fisioterapia, faz a sua recuperação para você voltar o mais cedo possível, para encurtar essa recuperação em pelo menos uma semana, porque eu conto com você contra o Marrocos ou contra o Haiti. Aí decidiram, vão viajar para Cleveland, para o amistoso contra o Egito, um amistoso importante, que são duas equipes africanas que a seleção brasileira vai pegar nos próximos dois jogos, o Egito no sábado às 19 horas e no dia 13 a equipe marroquina também no mesmo horário, estreia na Copa do Mundo. O Neymar vai ficar na concentração, participando da fisioterapia, da recuperação física dele, fazendo trabalho também de musculação na academia. Ele ainda não treinou com o grupo no campo, espero eu que ele treine no domingo ou mais tardar na segunda-feira, para aí sim chegar no processo de transição, né, para o campo com as atividades em grupo, para trazê-lo para mais próximo de poder atuar junto com a seleção, entrosar e ser uma opção no segundo tempo. Titular ele não será, né? Não tem a mínima condição dele ser titular no jogo contra o Marrocos, eu acho que nem contra o Haiti, mas se ele for entrando no decorrer dos jogos, há uma chance sim dele chegar até as oitavas como titular da seleção brasileira. Primeiro ele tem que focar na recuperação dele. Há um cronograma de recuperação do Neymar para essa Copa do Mundo de 2 a 3 semanas. Se ele encurtar esse período para 2 semanas ao invés de 3, ele volta no dia 11 a estar à disposição do Carlos Ancelotti. Dia 11 de junho, 2 dias antes da estreia da Copa do Mundo. Aí ele poderá pelo menos ficar no banco de reservas na estreia. Se esse período de recuperação for realmente de 3 semanas, desde que ele se apresentou à seleção brasileira, ele volta no dia 18 de junho a ficar à disposição. O departamento médico, o pessoal da preparação física fala para o Ancelotti, Neymar pode ser usado, pode ser relacionado. Então pode ser o dia 18, é o prazo mais longo. Um dia antes do jogo da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Tá? Um dia antes do jogo contra o Haiti. Então há esse cronograma de recuperação. Como as coisas estão indo bem, ele está no processo adiantado, preservá-lo ele agora, não precisa ir para Cleveland, fica aí em Nova Jersey se recuperando, ele está fazendo treinos de 2 períodos, de manhã, de tarde, se necessário faz à noite. Por isso que eu acho que isso é um dos motivos do Ancelotti ter convocado ele. Vou trazer o moleque, ele vai ficar aqui, vou trazer o menino Ney, ele vai ficar aqui sob a nossa administração, não tem distração, não tem pôquer, não tem família. Família também foi restrito, né, a presença dos familiares somente uma vez por semana, eu acho que é por aí. Então ele fica aqui, a gente fica focado só na recuperação dele, ele focado também nessa recuperação, para a gente poder encurtar esse tempo para poder utilizá-lo na Copa do Mundo. Por isso que isso é importante. Então a seleção vai para Cleveland, vai fazer um amistoso importante que é contra a equipe do Egito. Esse jogo será muito importante para montar o time titular. E esse time titular do jogo contra o Egito no sábado, esse jogo amistoso, será um teste para o time titular que ele vai colocar no dia 13 contra o Marrocos. São duas equipes africanas que jogam mais ou menos parecida. Claro que a equipe marroquina tem talentos individuais, coisa que o Egito não tem, mas é um espelhamento, é uma preparação e é uns testes que a seleção brasileira vai precisar fazer antes da estreia. Foi até perguntado para o Ancelotti o que ele acha do grupo da Copa do Mundo, né? A seleção marroquina, a seleção do Haiti e a seleção da Escócia. O que me chamou a atenção na resposta dele é que ele falou que a seleção do Marrocos é o que ele mais ele achou em destaque. Claro que o poder ofensivo da seleção marroquina também é muito bom, mas o que mais chamou a atenção dele foi a organização defensiva. E ele disse que é muito difícil fazer gol na equipe do Marrocos. Talvez isso explique a titularidade do Igor Thiago, porque o Igor Thiago vai dar uma opção a mais do que o Matheus Cunha não tem, que é o cabeceio, a bola aérea. O Igor Thiago é um atacante da posição, é um cara alto que pode duelar
nessas bolas aéreas, nesses cruzamentos, nessas bolas alçadas. É um cara que segura mais os zagueiros no setor defensivo, pode encontrar espaço. É um tanque, o Igor Thiago. Quando você pega uma defesa organizada, o que você precisa para furar esse bloqueio? Um meia armador, um cara que encontre o espaço, que faça o lançamento, como o Paquetá fez no jogo no Maracanã. Bola por cima, bola entre os zagueiros, procurando uma tabela, uma triangulação, e o Paquetá vai te entregar isso contra uma defesa sólida que é a equipe marroquina, segundo a visão do Ancelotti. Então ele já colocou esse jogador ali, que é o Paquetá, para encontrar essas brechas. E o que você precisa contra uma defesa muito forte, que você vai para o confronto, vai para o homem a homem. Você precisa de um centroavante, o camisa 9, um cara que tenha a presença de área. Por isso que o Igor Thiago está ali. Mas você vai precisar de usar o corredor, porque, segundo ele, a defesa marroquina é organizada e é difícil fazer gol na equipe marroquina. Mas de um lado ele tem o Vinícius Júnior e do outro ele tem o Rafinha. E tem as opções de banco no segundo tempo, Luiz Henrique, Ryan, para ele utilizar. Então, é muito importante esse amistoso de sábado para a gente saber o que está passando pela cabeça dele. E a entrada do Paquetá e do Igor Thiago é muito também pensando nessa força defensiva da seleção marroquina. E desse povoamento no meio de campo. É mais uma peça na meiuca. Você enche o time de atacantes e fica um buraco no meio. E ele falou também da seleção do Haiti e da seleção da Escócia. Ele falou que eles não têm jogadores individuais para resolver as partidas, não tem, vamos dizer assim, não tem um talento ofensivo, mas eles são muito físicos, muito fortes fisicamente. Aí já é um outro panorama, mas mesmo assim me deixa a impressão que nós vamos enfrentar 3 seleções muito fortes defensivamente. A do Haiti vai jogar contra a seleção brasileira no ferrolho de marcação, de retranca, apostando no erro de passe ou no contra-ataque. E a Escócia tem essa característica de ser mais defensiva do que ofensiva. Historicamente, a Escócia se preocupa mais em se defender do que atacar. É uma seleção reativa, como a da Haiti também, e são fortes fisicamente. Então a seleção brasileira vai ter 3 adversários que vão priorizar mais a defesa do que o ataque. Não vai ser, vai ser teste para cardíaco. Então é isso, Neymar, e o Neymar é importante. O Neymar vai ser muito importante se ele estiver bem fisicamente contra o Marrocos, vai ser importante contra o Haiti e contra a Escócia, porque ele é aquele cara que faz a jogada individual, que pode enfiar uma bola. O Ancelotti já falou que pode usar ele como meia armador ou na função do Vinícius Júnior, que é aquele ponta que não é o da linha de fundo, aquele ponta que faz a diagonal, que vem por dentro. Por isso que há todo esse foco na recuperação do Neymar. Ele pode encontrar uma bola numa genialidade, sofrer um pênalti, deixar um companheiro de frente para o gol. E é essa a esperança da seleção. Então o Neymar não viaja para Cleveland, fica focado na sua recuperação para a estreia contra o Marrocos. Se precisar de mais uma semana, ele estreia contra o Haiti. Não como titular, mas como uma boa opção de banco. Agora falta falar do Casemiro. O Casemiro já está com o filme queimado com a torcida brasileira, né? Depois daquela entrevista que ele estava descartando praticamente o Endrick. O Endrick, ele tem três amigos na seleção, a gente percebe isso nas imagens. Ele tem o Igor Thiago, que ele fez uma amizade na seleção. Ele tem o Ryan, que ele jogou junto na seleção brasileira de base, fazia dancinhas e tudo com o Ryan, do Vasco, ex-Vasco, né? Porque agora ele joga no Bournemouth. E o outro amigo dele é o Danilo, do Botafogo. Ele jogou com o Danilo no Palmeiras. Eles foram companheiros no Palmeiras, Danilo e o Endrick. Por isso essas amizades que o Endrick tem na seleção são de longas datas. Um na seleção de sub-20 e outro no Palmeiras. O Igor Thiago parece ser um cara boa praça pra caramba, fácil de fazer amizade. Mas os medalhões a gente não vê, o Endrick ainda travado, né, de se aproximar dos jogadores mais experientes. Fica tentando agradar. E mostraram, todo mundo viu um lance que o Casemiro dá uma tesoura no tornozelo do Endrick. O filme do Casemiro já está queimado com a torcida e ficou mais ainda depois dessa entrada desnecessária. Daí tinha gente nas redes sociais falando, por que não fez isso lá na Copa do Mundo contra a Croácia? Contra o Modric.
Mas espero que isso não aconteça mais, que nenhum companheiro machuque o outro para ser cortado às vésperas de uma Copa do Mundo. Pegou mal pro Casemiro. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Abraço.